pontos turísticos. Então, se essa linha passa no Maracanã, eu tenho um símbolo que representa o Maracanã. Se eu tenho essa linha passa no Corcovado, eu tenho um símbolo que representa o Corcovado. E assim, nós fomos aperfeiçoando cada vez mais. Mas não é todo ponto da cidade que tem um abrigo, sabemos disso. Apesar de não ser nossa obrigação ter abrigo, a gente chegou à conclusão que precisávamos dar informação do mesmo jeito. Estávamos mudando a rotina das pessoas. Então, foi aí que criamos a ideia do Totem. Então, o Totem tem quase todas as informações que tem no abrigo, mas, por ele ser menor, eu não consigo dar informação, por exemplo, do mapa. Então, ele é menorzinho, né? Ele é mais comprido, mas não deixa de ter uma informação também. Então, nos pontos onde ou não cabem um abrigo ou não tem mesmo, a gente coloca um Totem. Então, aqui só mais um zoom, né, de um detalhe. Então, tem o mapa, o número do BRS, o nome do BRS. Quando o ponto ele tem uma capacidade grande de absorver linha, a gente pode juntar, que fica até mais fácil para as pessoas poderem escolher o ponto por onde ela quer passar. Então, hoje nós temos 9 BRS já implantados na cidade do Rio de Janeiro. Começamos pela Zona Sul, Copacabana, Ipanema, Leblon. Depois passamos pelo centro, Presidente Antônio Carlos I de Março, Rio Branco, Presidente Vargas, tanto lateral quanto central. Depois fomos para Estácio, Tijuca e depois Zona Norte, 24 de Maio, Carioca, Marechal Rondon. E estamos prestes a inaugurar agora Voluntários da Pátria. Acredito que em 15 dias esteja inaugurada. Então, a variação de ganho de tempo de viagem varia. Então, se eu tenho 2 faixas, eu tenho um ganho de tempo de viagem muito maior do que naquelas vias onde tem uma faixa só. Apesar de ter umas tem uma faixa, mas tem uma baia que o ônibus pode encostar e tem a ultrapassagem, mas outras nem baia tem. Então, tem que ter uma ultrapassagem no tráfego misto. Então, isso varia muito, mas em 2 anos de implantação, conseguimos implantar 9 junto com a Prefeitura do Rio de Janeiro, e vamos inaugurar em breve mais alguns esse ano de 2014. Oi? Eu não sei todos de cabeça, não, mas agora vai ser Voluntários e São Clemente. Depois eles estão estudando já. Oi? Praia de Botafogo já está pintada. Está pintada. É porque Praia de Botafogo vai ser continuação da Voluntários. Está estudando depois ali Vila Isabel, Teodoro da Silva. Na ilha está previsto, por causa. É isso que eu ia falar. Todas as linhas por onde. As alimentadoras do BRT Transcarioca, nós estamos fazendo o estudo para que elas tenham BRS para chegar mais rápido ao BRT. Então, na ilha está previsto, em alguns pontos de Jacarepaguá, pontos de Madureira, Cascadura, todos esses pontos. Onde vão ter as linhas alimentadoras do BRT, a gente vai estudar o BRS. Porque não adianta você ter um ganho muito grande, substancial no troncal, que normalmente no caso do Transcarioca, você vai ter um ganho de 60%, 70% no tempo de viagem, se no alimentador você não ter um ganho, você fica parado. Então, a ideia é agregar tanto BRS ao BRT. Então, na ilha está previsto um BRS até o Galeão, que é onde vai começar o BRT Transcarioca. E aí a gente parte para os BRTs, que é onde tem o maior investimento de infraestrutura, onde nós temos a ajuda do BNDES, que está aqui presente, e algumas etapas que estão sendo vencidas. E por que o BRT, né? Por que a gente estaria falando em BRT? O BRT ele tem uma vantagem que a gente consegue implantar ele em menos tempo, ele tem um tempo de implantação infinitamente menor do que uma obra de metrô, uma obra de trilho, de ferrovia, e, ao mesmo tempo, ele é infinitamente mais barato. Então, foi nesse processo que a Prefeitura decidiu, junto com, na época, o Comitê Olímpico, que foi quem fez todo o caderno de encargo para as Olimpíadas de 2016, e foram esses os projetos que, na época, foram os vencedores para a gente, com um caderno de encargo para 2016. E aí, esse em azul, que é o Transoeste, liga Santa Cruz a Alvorada, na Barra da Tijuca. Ele foi inaugurado em junho de 2012. Já tem 1 ano e meio de inaugurado. Agora, esse final de semana de março, foi inaugurado o trecho de Campo Grande
até Mato Alto, fazendo essa ligação aqui. E está em estudo uma ligação Campo Grande, na verdade é Campo Grande, Santa Cruz, e está em estudo uma ligação Campo Grande, Estrada do Mato Alto, Estrada do Monteiro, por aqui, fazendo essa ligação, que aqui tem uma demanda forte também. Normalmente essas pessoas têm que voltar para cá para fazer isso daqui, ou vir de alimentadora, que não é a melhor opção. Então dá para fazer um BRT por aqui. Está prevista a extensão até 2016 do trecho Alvorada-Jardim Oceânico, onde vai integrar com o metrô da linha 4 em Jardim Oceânico. O metrô, o BRT Transcarioca, que liga Alvorada até o Galeão, provavelmente inaugura agora, final de maio. Ele passa por bairros importantes da cidade, Jacarepaguá, Cascadura, Madureira, Penha, Fundão e Galeão. O próximo, em 2015, vai ser o Transolímpico. Essa é uma via, passa por uma via que está sendo construída, uma via nova, então não é só uma via, não vai ser beneficiada só pelo BRT, mas sim por uma ligação nova da cidade. Então vai ser uma via tipo uma linha amarela, porém com o BRT junto. Vai ligar a Avenida das Américas, ali na Salvador Allende, até Deodoro. E então, fazendo o grande anel desses BRTs, tem o BRT Transbrasil, na Avenida Brasil, que vai fazer com que organize toda a demanda e todo o tráfego que existe na Avenida Brasil hoje, ligando Deodoro até o centro da cidade. E aí, o que seriam esses números, né? O Transoeste hoje são 63 quilômetros de vias, transportando hoje 150 mil passageiros por dia. O Transcarioca tem uma previsão inicial de 340 mil, podendo chegar a 400 mil passageiros por dia. O Transolímpica, final de 2015, a previsão dele ficar pronto, tem uma previsão de ficar pronto de 87 mil passageiros dia, por ser uma ligação nova, a demanda inicial ainda é pequena. E o Transbrasil seria, num primeiro momento, né, início de 2016, mas a gente acredita que está um pouco atrasado, e não acreditamos que fique mais no início, provavelmente para o fim de 2016, há uma projeção inicial de 500 mil passageiros dia, com todas as transformações que estão acontecendo na cidade. Então, a previsão é que, ao final de 2016, nós tenhamos 160 quilômetros de BRT, uma das maiores redes do mundo de BRT, beneficiando 1.100.000 passageiros por dia, e 720 ônibus articulados. A conta que a gente faz é que mais ou menos um ônibus articulado tira 3 ônibus para a cidade. Então, a gente está falando em mais ou menos 2.000 ônibus a cidade do Rio de Janeiro daqui a 2 anos. Então, só detalhando um pouquinho, né, o Transoeste, a gente já está com todas as ligações, todas as estações. Aqui foi onde o nosso grande professor, né, foi onde a gente aprendeu mais, foi o Transoeste, nos deu várias aulas, foi onde a gente apanhou e pôde levantar, e foi bom porque a gente sabe que para os próximos, onde os desafios serão muito maiores e muito mais difíceis, a gente já vai ter um retorno por trás, já vamos ter um feedback disso que a gente aprendeu no Transoeste. Então, hoje, ele tem 43 quilômetros de corredor. A velocidade média hoje, dependendo do serviço, pode chegar a 50 km por hora, que é uma velocidade boa. Hoje, ele tem 11 serviços troncais. Um dos aprendizados que a gente fez, que ele é extremamente flexível. Ele começou com 3 serviços, e aí, de acordo com a necessidade da população, de acordo se ele dependendo do horário, às vezes só na hora do pico, só na hora do vale, dependendo do momento e da demanda, isso foi se adequando. Hoje, depois de 1 ano e meio, já são 11 serviços. Hoje tem 91 ônibus articulados, mais 25 padrão. Esse número já cresceu. Semana passada, uns 15 dias atrás, já entraram mais ônibus articulados na operação. E, atualmente, a gente já tem uma demanda de 125 mil, uma projeção de 150 para o final desse ano. E o headway mínimo na hora do pico é de 3 minutos. Então, um ônibus a cada 3 minutos. E aí, pegando o gancho um pouquinho da cidade do Rio de Janeiro, nós pensamos, por que não
pensarmos também na região metropolitana, que hoje tem tantas pessoas que vêm trabalhar na cidade do Rio de Janeiro, por que não melhorar a mobilidade dessas pessoas da região metropolitana? E aí pensamos em corredores, em eixos, para pensar ou em BRS ou em BRTs, como que a gente pode priorizar esse transporte metropolitano. E aí pensamos em 3 eixos principais da Baixada Fluminense, na verdade 4, e 3 na região de Niterói e São Gonçalo. Um deles, na própria Presidente Dutra, seria como que as pessoas chegariam até o Transbrasil, através ou de uma faixa exclusiva ou de um BRT, isso ainda não está certo como que isso seria feito. O corredor da Via Light, que o governo do estado anunciou no sábado passado, que vai ser um BRT mesmo, propriamente dito, e na Washington Luiz, assim como na Dutra, não tem nada definido, se vai ser um BRS, um BRT, não tem nada, só apenas listamos como sendo um eixo principal, um eixo importante de chegada até a Avenida Brasil. A Transbaixada, o que seria? A Transbaixada é a necessidade da ligação pelo Rio Sarapuí, de ligações transversais entre as cidades da Baixada, Duque de Caxias, São João de Meriti, Belfor Roxo. Então, a necessidade de uma ligação ou uma faixa exclusiva para essas ligações transversais que já existem hoje, mas não de fácil acesso. E do lado de lá da ponte, seriam corredores dentro dos eixos das RJs, rodovias que já são estaduais. A RJ-104 seria a continuação da Alameda São Boaventura, que hoje já tem 3,5 quilômetros de corredores exclusivos, seria a continuação até Manilha, e a outra seria a ligação de RJ-106, que liga Niterói até Maricá. E o outro seria um corredor João Goulart Alcântara, leito ferroviário, enquanto não está em uma definição se vai ser o metrô, se vai ser um monotrilho. Enquanto isso, a gente estuda, até porque uma coisa não exclui a outra, né? Seria uma sequência, começaria priorizando e mais tarde, posteriormente, caso a demanda justificasse, faria um projeto de metrô, um projeto de monotrilho. Então, aqui só o desenho, né? Os 3 eixos, Via Light, Dutra e Washington Luiz, e aqui a Transbaixada, que é esse corredor transversal. E esses daqui, o da ponte, então, RJ 106, 104, RJ 106 até Maricá, e esse aqui, o leito ferroviário, que liga Niterói a São Gonçalo. Pode passar. Já falei sobre isso. Pode passar. Essa participação na elaboração do planejamento de mobilidade ser feita pela FETransporte? Isso, a gente ajuda. A gente está sempre presente com a Prefeitura, o Governo do Estado, sempre dando a nossa participação. Porque hoje nós temos uma equipe na FETransporte de 8 engenheiros com mestrado em Engenharia de Transportes, planejando a cidade, a região metropolitana. Então, nós estamos sempre dispostos a preparar projetos, a entregar projetos que possam agregar soluções. Ouvimos sempre. Fazemos sempre pesquisa de opinião, sempre. Então, falando um pouquinho da Copa das Confederações, que foi um dos aprendizados que a gente viu, até que a gente está entregando, né, para a Copa do Mundo, é que, apesar da Copa das Confederações, num primeiro momento ter sido feita apenas para o metrô e o trem, como sendo o ponto de chegada até o Maracanã, mas que a gente teve que fazer todo um estudo de entorno, as pessoas queriam chegar de ônibus, então a gente sabe que, como hoje nós transportamos quase 80% das pessoas, a gente precisou fazer todo um enfoque, porque como a área ao redor do Maracanã estava fechada, a gente precisava informar, até porque a cidade ela continua funcionando, a gente precisava informar todas as pessoas que o seu ponto desse entorno não ia, os ônibus não iam passar mais ali, então a sua linha que passava aqui vai parar em outro ponto, e quais são as linhas que passam em cada um desses pontos, qual o destino. Então são aprendizados que a gente vai trazendo para os outros eventos. A jornada, a mesma coisa, sempre aprendizado que a gente traz para os grandes eventos, né, para as preparações. A jornada de juventude, a gente usou muitas experiências que a gente tinha dos réveillons,
sempre aperfeiçoando o Réveillon, e o Réveillon de 2012 para 2013 já tinha sido a gente já disse que foi um upgrade muito grande que a gente tinha tido, a gente utilizou isso na jornada e funcionou também para o Réveillon desse ano. Sim. Porque fecha todo Copacabana e a gente vai usar, a gente chama de mini terminal ali na entrada da praia, né? É a mesma coisa. Isso. Lagoa é o menos usado. A gente foca mais Copacabana e Ipanema. Ipanema sai o pessoal da Zona Oeste e Copacabana o pessoal do Centro, Zona Norte. Funcionou porque o que tinha acontecido nos últimos anos, né? A gente era fechada a praia, tinham os momentos, né, os horários de fechada, mas táxi entrava até o momento e os próprios ônibus entravam, e aí eles ficavam estacionados. Dava um certo momento e eles começavam a sair. Só que misturava o fluxo de pessoas e ônibus. E aí o ônibus não conseguia sair, porque tinha pedestre, e os outros não conseguiam voltar para buscar o resto das pessoas. Então nunca funcionava. Era um planejamento que nunca dava certo, a gente sempre recebia crítica, apesar de estar toda a frota na rua. Então, desde que foi criada essa ideia dos bolsões, funciona por dois motivos. Os ônibus ele tem uma maior flexibilidade de chegar, ele consegue fazer a volta e chegar no destino aonde as pessoas estão esperando. E outra, a dissipação das pessoas ela é mais tranquila, as pessoas caminham para chegar até o ponto. Então, elas vão caminhando e não chegam todas juntas. Elas vão chegando aos poucos e você consegue... Então, na jornada, isso funcionou muito bem, porque o nosso medo era, imagina, saíram 3 milhões de pessoas de Copacabana no domingo. Então, o metrô transportou boa parte, muito menos do que a gente transportou. Tinha as pessoas que já ficavam ali para o entorno, muita gente caminhou, mas 2 milhões desses 3 milhões ficou por conta dos ônibus. E aí foi nesse esquema que a gente conseguiu tirar todo mundo em 5 horas, mais ou menos. Quer dizer, foram 5 horas para tirar 2 milhões de pessoas. Quantos ônibus foram usados? Não vou me lembrar de cabeça, não. Mas é a frota toda do Rio? Ou... Não precisou a frota toda, não. Mas tínhamos quase 2 mil ônibus. Quase 2 mil ônibus. Tá, são 2 mil ônibus. Espera aí, o seguinte, se a gente não fizer a pergunta no microfone... A gente não consegue... Quem está na web pode fazer. Nada contra vir aqui fazer uma perguntinha rápida, porque a gente está usando, mas... Ou então, para poder o pessoal que está em casa poder ouvir a pergunta. O que você acha de eu terminar e depois... Então faz, aí depois a gente termina e guarda as perguntas para o final. Tá. Então, aqui só detalhando um pouquinho do Rock in Rio, né? Não sei se todo mundo conheceu, como é que foi o